Olá, meus amores, estou eu aqui de volta para mais uma leitura para vocês. Tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo aqui no canal Lei do Universo Tarô. Se é a sua primeira vez, eu sou a Bia, muito prazer. E a vocês que já me acompanham, gratidão aí pelo carinho, pela presença. Como vocês viram, o tema de hoje, a energia da mesa é o seguinte, mas é para você que não procurou mais essa pessoa, tá? Então, se você aí não procurou mais, não deu sinal de fumaça, essa leitura é para você. E a gente vai ver o que aconteceu quando você deixou de procurar com esse ser de luz. Mas antes, eu quero saber, claro, por que que você não procurou mais, né? Para você ver se essa leitura aqui é para você. Será que essa leitura é tua? Será que é do seu ser de luz que a gente vai falar? Então, ó, vou abrir com o baralho cigano, tá bom? Essa leitura, depois a gente vai para o tarô para aprofundar mais. E ó, a primeira opção é o budinha vermelho, a segunda opção é o budinha verde. Então veja qual a energia que te puxa mais, qual opção te puxa mais. Se quiser assistir as duas, tudo bem. Só que lembra que é uma leitura coletiva, então não force a leitura para caber no seu momento. Se ela for tua, você vai sentir. Então venha de coração aberto, livre de qualquer expectativa, deixa o universo, a espiritualidade falar com você. Tá bom? Combinado? Agora já vai deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito, deixando aí o meu coraçãozinho e bora lá, sem enrolação. Vou afastar aqui o budinha verde, vamos para o budinha vermelho. O que a cigana Esmeralda traz aqui, né? O que aconteceu entre vocês para você ter parado, né? Parado de procurar aí essa pessoa, porque tem que ter um motivo, né, meus amores? Então vamos lá. O que aconteceu? Gratidão, universo. Vamos lá, vamos entender. O que aconteceu aqui? A carta do jardim. Mais uma. A carta da estrela. A estrela me traz distância. O jardim é encontro, mas como a estrela ela me traz distância, saudade, que a estrela vem no baralho com 6 de copas. Então eu acho que aqui teve um desencontro. E a carta do jardim, ela vem com o 8 de espadas. Então aqui, meus amores, já vem me dizendo o que aconteceu que você, né, não procurou essa pessoa. Aqui houve um desencontro no caminho, na linha de vocês, né? Mas eu sinto aqui que tem uma saudade, que tem uma... Não tem uma felicidade aqui nisso não, mas vamos lá, mais uma, ó. A carta da aliança, meus amores. E ela caiu invertida na mesa. Aqui teve uma distância, olha o fundo do deck. A carta das montanhas, uma distância que meio que abalou, né? Uma parceria, a aliança fala de um relacionamento de parceria, né? E a carta da montanha no fundo do deck me traz muito uma distância ocasionada aqui por orgulho. Eu não estou dizendo que você não procurou mais porque você está no orgulho, mas aqui teve uma energia de orgulho. Tipo, se a pessoa montou lá no cavalo com a armadura do orgulho, você também entrou no seu posicionamento, né? E quando eu digo que você entrou no seu posicionamento também, e eu digo que não é no orgulho, é porque aqui é como se você tivesse percebido que você estava tentando encaixar uma coisa que não estava encaixando. Eu vejo desencontro aqui, gente. Porque aqui parece que vocês não estavam caminhando na mesma direção, tá? Vamos lá, uma pessoa enxergava a situação de um jeito e a outra pessoa enxergava de outro jeito. Isso vai criando uma distância enorme, mesmo quando ainda existe uma ligação entre, né, vocês dois aí, as duas pessoas. Eu sinto aqui uma energia, sim, sabe, de ter desencontrado, de duas pessoas que até tentaram aqui fazer dar certo, mas que não estavam conseguindo se encontrar no mesmo ponto assim da estrada, no mesmo caminho, né?
E chega uma hora que a gente para. Não porque deixa de importar, de se importar, mas porque você começa a perceber que não adianta insistir sozinho numa coisa que precisa de duas pessoas olhando ali para o mesmo lugar. Eu sinto aqui que você tomou uma decisão. Então, você saiu da tentativa, né, da insistência, você saiu daquele lugar de ficar tentando fazer as peças se encaixarem. Porque uma coisa é enfrentar uma dificuldade, a gente tem a carta da montanha aqui, né? Enfrentar a dificuldade e a carta do anel ela vem invertida, né? Enfrentar uma dificuldade junto com alguém. Outra coisa é ficar batendo ali na mesma porta sem saber se existe alguém ali do outro lado querendo abrir. É isso que eu sinto aqui. Então, por que você parou de procurar? Porque aqui teve uma distância que ficou muito grande, tá? E uma dificuldade muito grande de se entenderem. É isso que eu sinto aqui. Mas vamos lá, vamos para o tarô. Gratidão. Diante dessa energia, né? O motivo que você parou de procurar, é como se cada um estivesse puxando para um lado. Vejo uma dificuldade grande aqui entre vocês, né? Mas vamos lá, pensamentos aqui não estavam iguais. É como se aqui falasse isso, né? Vamos lá. Gratidão à companhia que não estava ali do seu lado. Vamos ver. Gratidão. Como que você chega aqui nessa leitura? Como você chega aqui por causa disso? A carta da lua. A carta da lua caiu invertida, mais uma. A carta dos 5 de espadas, que também caiu invertida, meus amores. Então, a gente tem a lua e os 5 de espadas aqui. Como que você entra aqui nessa leitura? A lua invertida, ela me traz muito você, uma ilusão caindo, né? Uma ilusão caindo. Então, eu sinto que você entra, assim, diferente de tudo aqui. Por quê? Porque tem uma coisa que ficou aqui muito clara. É como se você tivesse cansado de brigar com aquilo que já estava na sua frente, né? Por isso eu sinto a ilusão cair. Então você cansou de tentar encontrar explicação, né? De ficar procurando resposta, né? Onde a pessoa não estava respondendo. Então eu sinto uma pessoa aqui que abriu os olhos para muita coisa, né? Coisas que antes talvez você relevasse. Coisas que antes talvez você fingia que não estava vendo. E isso vai ficando pesado, por isso o bloqueio lá, ó. E aqui eu sinto que você decidiu parar de lutar uma batalha que não estava levando a lugar nenhum. É isso que eu sinto. Porque tem horas que a gente percebe que não adianta vencer uma discussão e continuar perdendo a paz. Porque o 5 de espadas é quando eu paro de discutir ele invertido, né? E eu vejo você chegando nessa leitura exatamente assim, consciente do que está acontecendo, né? E principalmente sem vontade de continuar entrando nos mesmos conflitos de antes. É isso que eu sinto. A lua invertida com 5 de espadas invertido não é alguém perdido. Para mim é alguém que começou a enxergar uma situação com mais clareza, né? E não quer mais ficar preso ali nos mesmos desgastes. É isso que aqui me fala. Agora vamos ver, né? Esse ser de luz. Como é que esse ser de luz entra aqui? O que está acontecendo com essa pessoa? Gratidão. 6 de copas. E a carta da torre invertida. É uma pessoa também que não quer brigar, não, tá? É uma pessoa que não quer brigar, não. Fundo do deck. 9 de espadas. Aqui, e quando eu digo que não quer brigar, é pela torre invertida e esse 9 de espadas. Aqui, olha só essa pessoa sentada na cama. Aqui eu sinto uma pessoa muito reflexiva. Eu sinto alguém olhando para essa história, né? De uma forma, de um jeito que ela não estava olhando antes. É como se, vamos lá, você parou de procurar, né? Isso tivesse obrigado essa pessoa a encarar aqui algumas coisas. Então, eu vejo alguém fazendo um balanço da própria vida,
tá? Aqui me fala muito isso, das escolhas, né? Da forma ali como conduziu a situação. Sabe aquela sensação de olhar para trás e perceber que algumas coisas poderiam ter sido completamente diferentes? É isso que está aqui. Não é uma pessoa olhando apenas para o que perdeu, é uma pessoa olhando para o que construiu, né? Para o que destruiu, para aquilo que deixou ali escapar entre os dedos. Então, eu sinto um encontro muito forte com a própria consciência. Aqui fala isso, o encontro com a consciência, porque quando você deixou de procurar, sobrou espaço para essa pessoa ouvir os próprios pensamentos. E nem sempre, meus amores, a resposta que essa pessoa encontrou foi confortável, porque aqui eu não vejo ninguém confortável. Eu não vejo um ser de luz aqui com essas cartas confortável. Tem aqui, é como se tivesse uma humildade surgindo aqui, né? Uma humildade que talvez não tinha antes. Tem alguém começando a perceber que as atitudes tiveram consequências, né? Que as escolhas ajudaram a criar a distância que existe hoje. E eu sinto uma vontade muito grande aqui, com a torre invertida, de consertar o que foi quebrado. É como se falasse isso, não de fingir que nada aconteceu, né? De passar ali uma tinta por cima, não vejo isso. Mas eu vejo uma energia de reconstruir em bases diferentes. Então tem uma pessoa pensando muito, aqui é uma preocupação, é um pensamento que não sai ali da cabeça dessa pessoa, tá? É quase uma pessoa sendo obrigada a amadurecer diante da própria história, sabe? O 6 de copas, ele me traz muito alguém querendo voltar ao passado ali, né? Colocando limite, freio naquilo que fez, sabe? Uma pessoa que chega ao extremo. É isso que aqui me mostra. Mas vamos lá. Gratidão, universo. Gratidão. Vamos lá. Tá bom, você não procurou mais. Essa pessoa, ela tá ali nessa energia, né? Sinto uma vontade muito grande dessa pessoa querer consertar o que foi quebrado. Agora vamos lá. Qual é o verdadeiro interesse desse ser de luz, né? Qual é o verdadeiro interesse depois que você não procurou mais? Tem uma carta virada aqui. Espera aí. Gratidão. Vamos lá. Qual o verdadeiro interesse dessa pessoa? Cavaleiro de espadas e a carta da estrela. Muito bom. Fundo do deck é a carta da força. Olha, a carta da... Lembra que eu falei que tinha lá no início da leitura um pouco de orgulho? Orgulho. A carta da força, ela traz também isso. Mas a carta da estrela, ela quebra, né? Ela quebra isso aqui, porque é uma distância, é como se fosse uma distância que esse cavaleiro de espadas quer encurtar. E o cavaleiro de espadas é um movimento acontecendo. Então, qual é o verdadeiro interesse dessa pessoa? Não é de ficar parada com a torre toda despencada, não, e nem ficar na saudade do 6 de copas. É de ir até você. Se você não procurou, essa pessoa ela pode até ter esperado você procurar. Agora, não importa a distância que tenha, porque a estrela fala até que pode existir distância geográfica, mas eu vejo essa pessoa indo até você, essa pessoa te procurando, botando o orgulho dela no bolso, ó, a carta da força aqui, ó. Aqui tá vendo a bruxinha, aqui é a mansão do leão? Então, se essa pessoa tinha uma pontinha de orgulho aí que estava travando ela, eu já vejo esse orgulho caindo. E o orgulho caindo, quando eu digo, é porque eu não vejo essa pessoa interessada aqui em manter distância, né? Em continuar aí cada um para o seu canto. Porque o que eu sinto aqui é alguém que quer voltar aqui de alguma forma fazer parte da sua vida, né? Alguém que olha para essa situação e percebe que não era isso que queria construir, né? Essa distância. Então eu sinto uma pessoa que deseja uma reaproximação aqui, que deseja recuperar aí o espaço, né? Voltar a ter acesso.
E o mais interessante é que eu não sinto esse interesse, ele vindo de orgulho. Orgulho como? Tipo, orgulho de alguém que, não vou mostrar para todo mundo que eu tenho poder sobre essa pessoa. Não é isso. Eu sinto esse interesse vindo da percepção que existe aqui, assim, alguma coisa aqui que ainda é importante para essa pessoa. Então, quando eu pergunto qual o verdadeiro interesse dela, eu não vejo alguém querendo vencer uma disputa, provar ali um ponto de vista ou mostrar que está certo. Eu vejo alguém querendo diminuir mesmo a distância que existe entre vocês, sabe? É isso que eu vejo aqui, né? Muito forte. E eu vejo esse movimento, o interesse dessa pessoa, né? Ela não quer medir força, né? Ela já entendeu. Agora vamos lá, o que que essa pessoa pretende fazer, né, meus amores? 3 de espadas e a carta do carro. 3 de espadas e a carta do carro. Fundo do deck, o 9 de paus invertido. Olha só, não é fácil, porque aqui a gente está falando de uma pessoa um pouco orgulhosa assim. Não é fácil para essa pessoa botar o orgulho no bolso e ir te procurar. Mas o que ela vai fazer é isso, tá? Então, tipo, a muralha que ela levantou, que ela ergueu entre vocês por conta do orgulho dela, e isso foi te cansando, te machucando, sabe? Hoje é o coração dessa pessoa que está apertado aqui, né? Porque quando eu pergunto o que ela pretende fazer, um 3 de espadas, a carta do carro e um 9 de paus invertido, o peso, né, que ficava antes escondido ali atrás do orgulho, agora está aparecendo. É alguém, vamos lá, que pode ter passado muito tempo tentando se manter firme, lá, ó, na carta da montanha, sabe? Numa posição, com dificuldade de falar ali, né, que também estava sentindo falta, mas aqui já não encontra mais conforto nessa situação, sabe? E não é fácil, gente, para essa pessoa, porque tem gente que pega o telefone e manda uma mensagem, né, que procura, que fala o que sente, mas eu sinto que esse ser de luz aqui, ele construiu essa armadura ao redor dele aqui, né, e agora essa pessoa está sendo obrigada, assim, a sair atrás dessa, assim, de trás dessa armadura, né, porque aquilo que essa pessoa tentou evitar ali, encarar, tá bem na frente dela, né, e eu sinto que existe uma diferença muito grande entre sofrer, né, uma situação e admitir que está sofrendo por ela. Então, esse movimento que aparece aqui me parece justamente isso. Uma pessoa que está começando a baixar a guarda, né? Uma pessoa que está começando a admitir para ela mesma que essa distância machuca muito mais do que ela gostaria, do que ela quer admitir. E quando eu olho para o que ela pretende fazer, eu não vejo alguém disposto a continuar parado ali olhando a vida passar. Eu vejo alguém querendo atravessar essa distância que foi criada aí entre vocês. É essa a energia que eu sinto aqui, tá? Então eu vejo um movimento, porque tá doendo nessa pessoa aqui. Você não ter procurado, o que que aconteceu? Aconteceu que o coração dessa pessoa apertou, né? E ela se viu aqui meio que sem saída. Ela não tem escolha. Ou ela encurta essa distância, ou você vai seguir adiante aqui, sabe? Ó, então é uma pessoa baixando a guarda. Vou dar uma pausa para a segunda opção e eu já volto. Peraí. Vamos lá, meus amores, para a segunda opção. Deixa eu falar uma coisa lá da primeira opção que eu senti. É como se o ser de luz lá da primeira opção, sabe aquela coisa assim, eu não consigo mais sustentar a muralha que ela mesmo construiu. Então é uma pessoa que não consegue sustentar a muralha que ela construiu. Mas vamos lá, budinha verde, segunda opção na mesa. Vamos pegar aqui com o baralho cigano, saber o que que aconteceu, né? Por que que você não procurou mais essa pessoa? O que que houve, né? O que que houve aqui? Vamos lá, cigana esmeralda, o que que ela traz pra gente? Já pulou aqui a carta da casa, mais o que? A carta da cobra, mais uma.
a carta da árvore. Olha, tem uma mágoa aqui enraizada, né? E é como se você tivesse com algo fixo ali na cabeça. Não sei se foi algo que chegou ao seu conhecimento, porque a carta da cobra, ela traz, não a traição, foi traição, fui traída, não é só isso, mas ela traz muito a mentira, a máscara, né, a troca de pele, quando você, tipo, abre a porta da sua casa, simbolicamente falando, né, e aí você é picado ali pela cobra, sabe? E essa carta da árvore, ela me traz muito assim, é algo que ficou assim, enraizou aí em você, sabe? Aqui você passou por alguma decepção. Olha o fundo do deck, gente. A carta da cruz. Você passou por algum sofrimento com essa pessoa, você não procurou, porque essa pessoa ela não foi completamente transparente aqui com você, né? Então, a carta, o número 7 ele convida ao silêncio. Eu não procuro, eu vou me silenciar, sabe? Então é como se você tivesse assim, você guardou para você aqui alguma coisa e você não procurou porque você se chateou com essa pessoa. Isso, a casa é a estrutura da gente, né? O nosso espírito, a nossa alma pode ter abalado aí a sua estrutura, né? Aqui, ó, essa casa, ela tá com as portas e as janelas fechadas, né? Então, tipo assim, você não procurou porque aqui você passou por uma grande decepção com essa pessoa que enraizou aí. Porque eu não sinto uma situação que te machucou e você esqueceu, sabe? Eu sinto algo que ficou, algo que você carregou aqui por um tempo, que você carrega ainda. Então, sabe aquela situação que quanto mais a gente pensa, mais a gente percebe ali, sente ali, né, o quanto doeu, né? E o que mais me chama a atenção aqui é que não parece uma simples discordância, parece uma quebra de confiança. Parece um momento assim que você percebe que alguma coisa não era exatamente como você imaginava. E quando isso acontece, a gente muda, a gente fica mais fechado, né? A gente começa a observar mais e falar menos. Então eu sinto que você se recolheu, não para pisar nem fazer jogo para provocar reação nenhuma, mas porque alguma coisa dentro de você é como se falasse assim, ó, preciso de proteção. Porque quando uma decepção atinge ali num lugar muito profundo, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É fechar a porta. E é exatamente isso que eu sinto aqui. Você fechou a porta, né? Você parou de procurar, parou de insistir, de se expor. Porque tem uma ferida aí que ainda está aberta. É isso que eu sinto aqui. Aqui, essa energia é muito de alguém assim que não se afastou por birra, se afastou porque alguma coisa mexeu profundamente, e aqui eu estou falando com a confiança, com a segurança, com a forma de enxergar a situação, né? E eu sinto que isso que ficou enraizado aí dentro, mas vamos lá, gente. Vamos lá. Essa carta da cruz ali fala muito desse peso, né? É algo que ainda pesa. Isso aqui pode ser recente, tá? Pode ser recente para muitas pessoas. Vamos lá. Como é que você chega aqui? Já entendi ali por que você parou de procurar. Agora, como é que você chega aqui em relação a essa pessoa, né? Como que tá a sua energia? Vamos lá, já pulou aqui. 10 de ouros. Cavaleiro de paus. Cara, é tipo assim, ó. E o 10 de ouros debaixo da carta da casa. Ó, o Ás de ouros invertido no fundo do deck. Aqui, a gente está falando, né? Antes de falar ali como você entra, que a gente está falando de uma relação que não era qualquer relação, né? A gente pode estar falando de um casamento, de uma relação séria aqui. E o Cavaleiro de Paus, meus amores, traz muito assim. Eu não estou dizendo que você é assim, tá? Mas com o que aconteceu,
É como se você, com o Cavaleiro de Paus, você tivesse hoje, como você entra em relação a essa pessoa? Você ligou o botão do F, sabe? Você ligou o botão do F aqui. Tipo, não é que você tenha dado as costas primeiro para a estrutura do 10 de ouros, mas o 10 de ouros é quando eu fecho o livro, taco fogo, eu nem viro a página. Então esse Cavaleiro de Paus aqui, ele me fala muito que você ligou o botão do F, porque ó, você teve uma estrutura virada de cabeça para baixo aqui no Ás de Ouros. Então tudo aquilo que você acreditava, que você projetou, virou de ponta à cabeça, né? Então como é que você entra aqui hoje? Eu sinto que você entra aqui, sendo muito sincera, não é que você não acredite mais em relacionamento, mas em relação a essa pessoa você não está acreditando mais em relacionamento. Quando você parou de procurar aqui, você parou também de esperar que as coisas voltassem a ser ali como você imaginou que seria. Então eu sinto que você entrou num modo muito mais prático, tipo assim, se é para acontecer, acontece, se não é, a vida continua. Isso é muito diferente daquela pessoa que estava tentando entender, tentando resolver, né, salvar ali a relação, a situação. Eu sinto aqui, você não baixou a guarda, você baixou a expectativa, né? Porque quando uma decepção, e eu sinto ali que para você ter se fechado, quando uma decepção é muito grande, a gente para de construir aquele monte de castelo de conto de fada na cabeça, né? A gente começa a olhar para a realidade do jeito que ela é. E eu sinto você exatamente nesse lugar. Você não está mais olhando para aquilo que poderia ter sido, você está olhando para aquilo que realmente aconteceu, né? E isso muda tudo, porque parece que alguma coisa dentro de você falou assim, ó, chega, chega de insistir, de acreditar sozinho, chega de sustentar, né, uma estrutura que já não está se sustentando mais, né? Então, não é uma pessoa revoltada, não estou dizendo que você está revoltada, mas você ligou o botão do F. Aqui eu sinto isso. Você não está chorando, correndo atrás. Então, é alguém que desligou a expectativa que tinha em relação a essa história, né? E isso é muito forte aqui dentro da leitura, tá? Então você que parou de procurar, porque, tipo assim, não, eu não vou procurar. Eu não vou ficar levando a sério uma estrutura que a pessoa não leva a sério, né? Que o ser humano não leva a sério. Eu não vou levar uma estrutura a sério. Então, tipo assim, você entra aqui meio, tipo assim, vou seguir a minha vida. Agora vamos lá. Como que esse ser de luz entra aqui? O que está acontecendo com esse ser de luz? Não, o que está acontecendo com esse ser de luz aqui que você não procurou mais? O que está acontecendo? Vamos lá. A carta do 9 de paus, mais uma. A carta do 4 de espadas, meu Deus. Fundo do deck, um 3 de espadas, meus amores. Eu acredito que essa pessoa, ela não esperava de forma nenhuma você ter uma postura dessa. Se ela te sacaneou, se ela puxou seu tapete, seja lá qual for a decepção que ela causou em você. Uma coisa aqui ela não esperava, porque eu pergunto, o que está acontecendo com esse ser de luz? Entra no 9 de paus, essa pessoa cagando nas calças, de medo. O 4 de espadas, tá quietinho lá na dele, na dela, tá? Mas não pensa você que ela não tá pensando, não tá olhando tudo. E o 3 de espadas tá doendo, tá? 3 de espadas não entra sem dor aqui, tá doendo. Tipo, é a consciência começando a pesar, é o coração começando a apertar, né? De alguém que foi filha da mãe aí com você, né? E aqui, ó, destruiu uma estrutura de um 10 de ouros, de repente por um desejo, por uma coisa passageira. Só que aqui, olha o que está acontecendo. Você não procurou mais, né? Tá doendo. Essa pessoa ela estava preparada
É sério, gente, ela estava preparada para muita coisa, mas menos para isso. Menos para você não procurar, menos para o seu silêncio, para você realmente fechar a porta, sabe? Ela não estava preparada, né, para olhar para a situação e ver você aí seguindo o seu caminho. Eu sinto que foi aí que alguma coisa virou dentro dessa pessoa, porque enquanto existia a conversa, né, a tentativa, a abertura, essa pessoa ainda conseguia acreditar que tinha uma chance. É como se aqui falasse isso, de reverter a situação. Mas quando você parou de procurar, ela ficou sozinha com as próprias cagadas dela aqui. E isso é muito pesado. Porque agora não tem distração, não tem desculpa, né? Não tem para onde apontar o dedo. Eu sinto uma pessoa encarando as consequências daquilo que ela construiu. E sabe o que chama atenção? É que eu não vejo essa pessoa brigando. Assim, eu não vejo essa pessoa reagindo, eu vejo essa pessoa pensando, e muito, sabe? Até mais do que ela gostaria de pensar, porque parece que essa pessoa está começando a entender o tamanho daquilo que ela colocou em risco, e ela aqui colocou em risco. E tipo, não queria falar essa palavra, mas tem gente aqui que entrou assim, tipo, destrambelhou você, tipo, ah, que se dane, não quero mais saber também não, sabe? E tá vivendo, é isso que mostra aqui. E essa pessoa está vendo que ela colocou em risco, isso aperta. Aperta porque algumas coisas a gente só entende quando deixa de ter acesso, né? Quando olha para o lado e percebe que aquilo que sempre fez parte da rotina já não está mais ali. É isso que eu sinto. Eu sinto muito, assim, essa energia de uma pessoa que não está sofrendo apenas ali pela distância, está sofrendo porque ela está começando a enxergar o peso das atitudes. Esse 3 de espadas aqui é isso. Peso das atitudes, gente. Olha eu derrubando as cartas todas aqui. Eita ferro. Não é brinquedo não. Pensou que ia brincar? Não é brinquedo não. Essa pessoa tá assustada com você, tá? Aqui ela tá assustada. Bateu assim, aquele desespero, né? Fez a merda, não consertou na hora. Achou que você ia procurar para tentar consertar, talvez você tenha feito isso outras vezes, e agora o seu posicionamento foi bem diferente, foi num cavaleiro de paus. Se é para levar no oba-oba na brincadeira, também eu não vou me estressar, me afundar por causa disso não. É isso que eu sinto aqui. Tá bom. O que essa pessoa, ela pretende fazer com isso aqui? Vamos lá. A carta do julgamento, olha que vem um pedido de perdão aí, tá? Mesmo que você fale, Bia, eu não quero mais saber dessa pessoa, nem que ela venha pintada de ouro. Mas vamos lá, ó. O que essa pessoa pretende fazer? A carta do julgamento e, olha, a carta do mago. Eu tô falando, gente, fundo do deck, 10 de espadas invertido. É uma pessoa que agora ela tá sentindo ali na pele, né? Ela tá sentindo na pele que hoje você está tratando ela com uma frieza muito grande, sabe? Então, eu vejo uma pessoa que ela pretende fazer alguma coisa, e uma das coisas aqui é pedir perdão, tá? É pedir desculpas. Aqui é tão forte, eu sinto assim, tanto assim um desespero dessa pessoa, tá? Eu sinto um desespero aqui, tá? Então, aqui essa pessoa ela não consegue botar na gaveta e deixar. Então, aqui tem a necessidade muito grande dessa pessoa voltar nesse assunto, de falar sobre isso, de tentar corrigir aqui alguma coisa. Porque aqui é uma pessoa que percebeu, né, que deixou você sem respostas que você merecia, o pedido de desculpas que você merecia, sabe? Deixou palavras sem dizer, né? Situação ali sem resolver. E agora, aqui existe uma urgência, uma vontade de não deixar essa história terminar desse jeito, né? Eu sinto aqui alguém querendo voltar para justificar o que fez, né? Alguém querendo voltar porque percebeu que a situação, é como se aqui falasse que a situação foi longe demais, né? Porque uma coisa é cometer o erro,
Outra coisa é olhar para frente e perceber que aquele erro pode custar uma pessoa uma vida, uma estrutura que era importante. E eu sinto que esse ser de luz está começando a enxergar exatamente isso, tá? Então eu vejo um pedido de desculpas aqui, uma necessidade muito grande de reconhecimento, de assumir uma responsabilidade, de dizer coisas que antes ficaram ali engasgadas. Então eu sinto, sabe o quê? Aqui, quando eu entro nessa energia, uma pessoa tentando, assim, eu sinto uma pessoa menos, assim, tentando convencer você de alguma coisa. E mais uma pessoa sentindo que precisa consertar algo que ficou muito mal resolvido entre vocês. Essa pessoa, ela tá num desespero aqui muito grande. Eu não sei o erro, porque tem várias formas de trair. Não sei qual foi o erro dessa pessoa. Mas aqui é isso que eu tô vendo. Ela não vem tentando te convencer de alguma coisa. Ela aqui é uma pessoa que ela quer consertar algo aí entre vocês, porque essa pessoa aqui, ela tá no desespero porque ela tá te vendo num cavaleiro de paus, né? E o cavaleiro de paus vai embora sem olhar para trás, sabe? Vou viver o meu momento, porque se enquanto eu tava aqui eu não tive valor nenhum, então aqui, ó, é a consciência pesando. E essa pessoa querendo, ó, você entrou aqui, ó, no sofrimento, e essa pessoa querendo acabar com esse sofrimento. É isso que aqui me fala. Tá bom, meus amores? Ó, meu coração para vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fui.